internautas, estamos aqui retomando as nossas conversas. Fizemos aí já 2 transmissões com o Renato Rabelo, com o Aloysio Sérgio Barroso. E queria aqui inicialmente fazer aqui os cumprimentos do Dia Internacional da Mulher, cumprimentar pela batalha cotidiana das mulheres e reverenciar a memória de luta das mulheres, ao mesmo tempo chamar a reflexão, porque essa é uma questão que exige também uma compreensão teórica. Eu quero mostrar aqui para vocês um livro que nós fizemos aqui pela Fundação Maurício Grabois, pela editora Anita Garibaldi, uma coletânea de artigos do centenário da Revolução Russa, e aqui tem 2 artigos que eu recomendo para a gente compreender exatamente as luzes da teoria sobre essa questão do Dia Internacional da Mulher. Fica aí, portanto, a dica. Também eu quero lembrar que hoje é o aniversário do nosso portal, do portal Grabois. Ele entrou no ar em 2010, exatamente no Dia Internacional da Mulher, com um especial que nós temos lá. Convido os internautas a visitar o portal, dar uma olhada no nosso especial. E dizer também que nós estamos transmitindo com o Portal Vermelho, uma parceria do Portal Grabois com o Portal Vermelho. A ideia é sistematizar esta parceria, fazer as transmissões sempre Portal Grabois e o Portal Vermelho. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muita honra, a Nádia Campeão. Ela foi vice-prefeita de São Paulo, do Comitê Central do PCdoB, foi também secretária de Esportes aqui de São Paulo, milita no PCdoB, foi aí da resistência à ditadura militar, e ela coordena a campanha da Manuela Dávila, a campanha da pré-candidatura da Manuela Dávila à presidência da República, presidenta da República. Bem-vindo, Nádia. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar aqui com vocês, a turma do portal, comemorando aniversário e conversando também com os internautas. Bem, então, Nádia, eu queria que você inicialmente falasse um pouco do Dia Internacional da Mulher. O que significa isso para as lutas democráticas, progressistas, essa bandeira da emancipação feminina, da emancipação da mulher? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Olha, eu acho que tem sido um dia, o dia 8 de março, mais do que um dia, e a gente passou a comemorar o mês inteiro, né? A gente percebe que ao longo do mês de março, muitos debates, manifestações e homenagens em assembleias, câmaras e sindicatos e movimentos, universidades. Então é um mês em que a questão relacionada à luta da mulher, ela adquire uma visibilidade maior, Mas não foi sempre assim, A gente comemorava só no dia 8 de março e às vezes comemorava um pouco sozinhas, isoladas, uma parte das mulheres, uma parte do que se chama movimento de mulheres. Mas felizmente essa realidade vem mudando assim enormemente, Eu acho que hoje a gente o estágio da luta das mulheres ele é muito elevado, É claro que nós temos ainda muita coisa a conquistar, Mas nós avançamos muito. Então hoje a luta das mulheres é uma luta reconhecida, por todos, pela sociedade, por homens e mulheres e no mundo inteiro, é respeitada, que é uma coisa muito, muito importante, e cada vez mais os temas que as mulheres levantam impulsionam e pautam decisões judiciais, ações em políticas públicas e medidas legais, Então a gente vê que aquilo que antes era impensável, hoje viraram direitos. E isso faz com que as mulheres acreditem muito que nesse mesmo caminho elas vão conquistar os outros, O que ainda está faltando, que não é pouco, principalmente para as mulheres que relacionam a emancipação da mulher com a emancipação geral da sociedade, Que é uma corrente mais classista, marxista, dentro do movimento de mulheres. Então, para nós, essa luta é uma luta que se entrelaça e, portanto, a gente tem muita coisa para fazer, mas não tem dúvida que nós temos realmente muita coisa, as mulheres têm muito o que comemorar, mas tem muita coisa para a gente lutar também pela frente. E desse ano é um ano em que a conjuntura política também está exigindo o posicionamento das mulheres, e o movimento tem correspondido a isso. Agora, tem uma questão aí que se fala muito, que é a questão da participação da mulher na política. A nossa bancada, a bancada do PCdoB,
no Congresso Nacional, tem batalhado muito por isso. Essa é uma questão que o PCdoB leva muito a sério, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós, até outro dia, nós tivemos uma conversa com uma outra força política e surgiu esse assunto, né? E nós dissemos, olha, nós somos uma bancada que está casada com o que é a cara da sociedade brasileira. Porque a porcentagem de mulheres e de negros que existe na sociedade brasileira, ela está configurada também na nossa bancada, né? Nossa bancada é uma bancada que tem a mesma porcentagem de mulheres que tem na sociedade, o que é raríssimo. Porque nesses espaços, né, de poder, espaços da política, nunca a mulher está representada na mesma proporção que ela está na sociedade. Então o PCdoB tem uma bancada, né, de deputadas federais, e a nossa senadora também extraordinária, né, mulheres lutadoras, corajosas, competentes, né, e não só isso, mas mulheres que disputaram os nossos cargos majoritários, a prefeita, a governadora, a senadora, né, e então eu acho que o PCdoB tem muito orgulho de ter essa presença da mulher, né, como dirigentes, né, nós temos uma presença de dirigentes na direção nacional, direção estadual, muito forte. Então eu acredito que pouquíssimos partidos podem apresentar esses mesmos dados, né, mas para nós tem sido uma coisa muito impulsionadora para que a mulher se sinta segura e estimulada a ocupar os espaços de decisão. Porque aqui onde está o movimento de mulheres está mais ou menos na sua fronteira de luta, né? A dificuldade que a gente tem de ocupar posições, instâncias decisórias mesmo, em toda a sociedade. Então, acho que a gente ainda tem que vencer esse obstáculo, né? E no PCdoB, pelo menos, a gente vê que as coisas já caminham mais rapidamente. Agora, tem aí um retrocesso, né, com o golpe, uma onda obscurantista que procura retroceder, procura, enfim, criar obstáculo no sentido de ter progressão aquelas bandeiras, né, que teve aí no ciclo progressista dos ex-presidentes Lula e Dilma. Você avalia assim também? Claro, né? Eu acho que aí é perceptível a própria impopularidade, né, do Temer já mostra, né? Quer dizer, essas medidas todas foram medidas que não foram discutidas, nem aprovadas pela população, porque elas não são fruto da disputa eleitoral, né? Quando o Temer disputou como vice da Dilma, não foi essa agenda que foi eleita, né? E depois do golpe ele assumiu outra agenda, que é uma das coisas que desmascara o golpe, né? Mostra como foi uma coisa antidemocrática, porque foi outro programa que ele assumiu, né? Não foi um vice que deu continuidade ao programa da presidente que sofreu o impeachment, né? Isso já seria muito ruim, o impeachment por si só é muito ruim. Mas se o vice não fosse parte do movimento golpista, e mais do que isso, ao assumir, não tivesse desencadeado um outro programa, né? Então deu no que deu. Hoje, a impopularidade, eu reputo a esse fato, né, de ter sido uma imposição, né, antidemocrática, mas também as ações do Temer, né? Reforma trabalhista, agora querer reforma da Previdência, que ele não conseguiu pôr em curso, né? Então, uma agenda de destruição da economia nacional e das privatizações, então um retrocesso enorme, né? A gente pensava que essa pauta já estava superada desde o governo Fernando Henrique, mas não, ela voltou e voltou com muita força. Atinge as mulheres também muito, porque o desemprego que está altíssimo no país. Eu acho interessante as pessoas, a mídia, né, falar e o pessoal do mercado e tal, que tem recuperação, que olha, as coisas estão começando a melhorar, mas melhorar onde? Né? Não sei para quem, para os banqueiros sempre teve muito bom, continua muito bom. Mas para o povo, o desemprego é uma coisa horrorosa, né? Tá aí os dados do PNAD contínuo, né, que saiu, que mostra o desalento. Agora já tem trabalhadores que se chamam os desalentados, aquele que já cansou de procurar emprego, né? A gente nunca tinha ouvido falar nisso. E isso atinge negros, mulheres mais fortemente. Então a precarização, os empregos precários vão para as mulheres, né? E os salários rebaixados. Então é uma crise social para o povo profunda. Pode haver alguma recuperação para quem vive de renda, né? Para os rentistas, para os bancos, mas para o povo eu acho que a situação é dificílima e é por isso que a impopularidade dele é tão alta. Agora, essa é uma conjuntura que
está em debate, né? Já tem aí um debate da sucessão do presidente golpista Michel Temer. E o PCdoB tem uma candidata mulher. Queria que você falasse o simbolismo disso, a importância que tem uma mulher abordando essas questões, falando. A Manuela Dávila disse recentemente que a crise atinge mais as mulheres. Eu queria que você falasse desse símbolo, né, de uma mulher como pré-candidata numa conjuntura dessa. A pré-candidatura da Manuela, né, que está aí uma pré-campanha intensa, né, pelo país, no Rio Grande do Sul e pelo país todo, eu acho que é um dos fatos novos dessa eleição. Essa eleição é uma eleição muito atípica, né, e num grau de instabilidade profundo, né? Tanto que de saída a gente já trava uma luta pela existência da eleição, né, sem interferências, para que ela ocorra livremente e o povo brasileiro possa procurar de novo encontrar o caminho da democracia, do voto direto e da legitimidade a alguém para governar o país, né? Mas é claro que nós temos muitos fatos intercorrentes nessa eleição, né? Tem o sabido fato aí dessa discussão sobre a possibilidade da candidatura do ex-presidente Lula, que é um fato político relevante, né, para a disputa, mas nós temos alguns outros fatos importantes, né? Dentre eles, eu diria que é a pré-candidatura da Manuela. É uma coisa muito nova, por vários ângulos, né? Pelo ângulo de que o PCdoB faz muito tempo, né, que não tem uma candidatura presidencial, não foi essa a nossa linha, né, política, tática das últimas eleições, né? Nós estivemos nessa disputa em apoio, em frente com o PT durante essas últimas eleições presidenciais, em apoio ao Lula, depois a Dilma, mas então já é um fato novo o PCdoB lançar uma candidatura, né, presidencial, mostrando que a esquerda hoje está fortalecida, ela tem várias vozes e essas vozes precisam se expressar no debate programático que é necessário que o país faça, né, sem abrir mão de a gente estar sempre lutando pela unidade desse campo, né, e nós estamos sempre monitorando como isto vai ocorrer na eleição agora de outubro, né. Mas a Manuela também é um fato novo por ela mesma, né? Porque é uma candidata que traz essa feição nova, né? De uma política que fala para as mulheres, né? Que fala para a juventude, que chama a participação política dos cidadãos, né? E ao mesmo tempo consegue trazer o centro do problema do Brasil, que é a gente retomar o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentado, retomar o crescimento, né, retomar o combate à desigualdade, enfim, a gente trabalhar, lutar para que o Brasil encontre um novo projeto que atenda, né, os elementos da democracia, dos direitos sociais, da soberania do país, né? Então ela traz essa mensagem muito forte, que é a mensagem do PCdoB, é a nossa política essencialmente, mas a prática dela, mesmo como parlamentar lá no Rio Grande do Sul, toda a trajetória, né, política parlamentar da Manuela, desde a juventude, desde lá dos tempos da Uni, é uma linguagem, uma atuação jovem. Ela cresceu sabendo dialogar com as redes sociais, né, atuar nas redes sociais, falando para mulheres e jovens. Isso, então, fez com que ela tivesse um desempenho extraordinário em todas as disputas que ela entrou, e agora é uma novidade para o Brasil todo, porque a Manuela ainda não é conhecida, né, do grande eleitorado brasileiro. Então, na medida que as pessoas vão conhecendo, vão sentindo a força, né, dela como pessoa, como mulher, e a força das ideias do PCdoB também. Então, eu acho que tem sido uma coisa assim, muito interessante, muito positiva. Nós estamos aqui conversando com a Nádia Campeão. Ela foi vice-prefeita de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad, foi também secretária de esportes e é a coordenadora nacional da campanha da pré-candidatura da Manuela Dávila à presidência da República. Nádia, eu queria que você falasse também um pouco essa ideia, como é que é essa dialética de você ter uma candidata, uma pré-candidata a presidente da República e ao mesmo tempo o PCdoB ter aí como tática, nesse período de enfrentamento ao golpe, a ideia da frente ampla, de acumular cada vez mais forças e tal. Como é que você vê e como é que você traduz essa dialética? Olha, nós, realmente, as duas ideias
principais assim, da política nacional do PCdoB. Uma delas é a retomada do desenvolvimento nacional, né, de um projeto digno desse nome, né, que traga um desenvolvimento sustentado. Nós, claro, tivemos uma boa experiência no ciclo dos governos Lula e Dilma, né, mas nós sentimos que a uma certa altura esse desenvolvimento ele começou a patinar, né? Ele não estava com clareza de que passos dar adiante para a recriação do movimento impulsionador do desenvolvimento, né? Que diz respeito à indústria, o papel da indústria, o papel da qualificação do trabalho, valorização do trabalho, né? Distribuição de renda, reforma tributária, então muitos elementos, democratização do Estado, né? Então muitos elementos que precisavam ter sido enfrentados, que a gente chama reformas estruturais, e que por falta talvez de clareza naquele momento, o projeto não avançou. Então é preciso que a gente retome, né, o desenvolvimento, mas agora um projeto de maior fôlego, né, tirando as lições do que aconteceu e mirando mais longe, porque eu acho que é uma necessidade para o Brasil ter um outro papel no mundo de hoje, né, e não ficar sendo um papel de neocolonizado, né, mas é uma exigência do povo brasileiro, a gente sente isso. Mesmo as manifestações de 2013, que depois tiveram outro desfecho, mas no início, né, delas, e tanta coisa que a gente vê por aí, né, mesmo esse afastamento que às vezes a população manifesta da política, eu interpreto que não é outra coisa senão a vontade de que o país continuasse seguindo adiante, evoluindo, né? Então essa é uma ideia central do partido. Nós precisamos encontrar as lideranças e os caminhos para esse novo projeto, retomada do projeto. Mas o outro é que nós só vamos poder fazer isso se nós tivermos muita força. Juntar muitas forças da sociedade. Aqueles que querem produzir verdadeiramente, né, aqueles que têm compromisso, gostam do Brasil e gostariam que o Brasil tivesse um papel importante no mundo, as pessoas que defendem um Estado democrático, né, todos aqueles que estão ligados à produção e ao trabalho, né, então basicamente, quer dizer, a maior parte da população é de trabalhadores e trabalhadoras. Eles têm que estar com esse projeto na mão. E as forças políticas todas, né, do campo democrático, nacional, que puderem se somar a isso, né. Nós temos setores nas igrejas, setores progressistas, nós temos, enfim, na ciência, na tecnologia, na cultura. Então tem que ter uma grande frente. Essas duas coisas são importantes. E a eleição é um momento que a gente luta para que essa frente se constitua, mas essa é uma necessidade que ultrapassa até o próprio processo eleitoral, né? Então aqui estão duas ideias importantes. Agora, a eleição é um momento de que a gente debata com a população como um todo. Que projeto é esse novo projeto? E aí o PCdoB achou que era importante ter uma voz, né, forte, respeitada, considerada, para falar sobre isso. Qual é esse projeto? Né? E correr todos esses setores para fazer um chamamento à unidade, né, para mudar o Brasil. O PCdoB nunca foi, jamais viraria as costas para uma possibilidade, uma alternativa de a gente voltar ao governo da República e conduzir um projeto desse tipo. Mas para esta fase agora era muito importante que a gente se apresentasse com as nossas ideias e nós vamos acompanhando a conjuntura política, né, para ver como a gente conversa com todas as forças e como enfrentamos juntos, né, o processo eleitoral, no primeiro e no segundo turno. Vamos ver como isso pode acontecer. Nós fomos decisivos também em unificar uma plataforma, né, de convergências entre os 5 partidos, né, do campo progressista, do campo da esquerda, através daquele manifesto das fundações. Então, olha, nós estamos lá, quer dizer, nós estamos trabalhando para que essas forças possam encontrar um caminho de maior unidade. Então, esse manifesto, ele tem um papel muito importante nessa tática de unir ideias, acumular forças e tal. Eu queria que você falasse em poucas palavras o que é esse manifesto, quais são as ideias centrais do manifesto. Bom, então, é um manifesto assinado pelas 5 fundações, né? A fundação ligada ao PCdoB, que é a Fundação Maurício Grabois, e a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e as fundações ligadas ao PDT, ao PSB e ao PSOL. Então, os 5 partidos, todos eles têm fundações, né? Então, as 5 se juntaram, foi realizado um ciclo de debates, né? 4 ou 5 debates para aprofundar o que seria
os desafios nacionais, né, onde que a gente vê pontos de convergência, onde um elabora mais do que o outro, né, e a soma vai ser sempre melhor. E felizmente isso deu frutos, porque isso se transformou num documento único, assinado pelas 5 fundações, que é claro que representa muito o que pensam os próprios partidos, né, as direções nacionais desses partidos. Então isso funciona um pouco já como uma amálgama, né, uma plataforma que do ponto de partida para nós e, portanto, orienta todas as forças sociais. E o manifesto tem muito das ideias que o PCdoB defende também, né? E nós também vimos outras ideias do PDT, do PSB, do PSOL, enfim, dos outros, que também são interessantes. Então, mas resulta nisso, um novo projeto nacional de desenvolvimento, né, a retomada da democracia, né, os direitos para a população brasileira. Então é uma plataforma democrática, nacional, né, uma plataforma de direitos, é muito interessante, seria importante que todos que nos ouvem procurassem conhecer e ler o documento. Agora, o PCdoB tem o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é um documento denso, que foi elaborado num curso de um debate amplo, inclusive que transcendeu as fronteiras do PCdoB e tal. Como é que você vê a interação deste novo Projeto Nacional de Desenvolvimento com esse manifesto das fundações? Olha, eu acho que cada documento ele tem vamos dizer, um horizonte, né? Evidentemente que um documento de um partido político, né, nosso programa partidário, né, que é o programa socialista, e dentro, no bojo dele, tem um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento como parte de uma evolução, de um caminho, né, para o socialismo nas condições, nas particularidades do Brasil. Então é o programa do PCdoB. Então é claro que ele tem elementos políticos, ideológicos, teóricos próprios do PCdoB, né? Um outro documento como esse das fundações, ele já tem outros objetivos, né? Unificar em cima de uma conjuntura mais momentânea que o Brasil está vivendo, mas claro, projetar também um certo futuro. Ali nós não temos forças todas, não se pode dizer que todas as forças tenham a mesma compreensão do que seria esse caminho de socialismo, o que socialismo seria viável no Brasil. Então, para esse horizonte a gente não caminhou, mas sob as circunstâncias do Brasil de hoje, como a gente pode mudar a situação que nós temos, eu acho que ele avança bastante. E uma outra coisa ainda vamos dizer, as diretrizes, os manifestos, os programas dos pré-candidatos à presidência, né? Porque aí nós temos a Manuela, mas tem o Ciro Gomes, mas tem a candidatura do Lula, pré-candidatura, tem agora do PSOL, do Boulos, né? Então os candidatos vão ter também programas, plataformas, ideias próprias. Aí são mais propostas, por onde começaria, o que dá mais ênfase. Mas eu acredito que, no geral, todos eles têm uma base comum, que é esse documento das fundações. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa estar junto em algum momento na disputa que vai ocorrer em outubro. Então, cada documento tem o seu horizonte, tem o seu papel, né? Mas esse das fundações, eu acho que ele traça ele faz uma junção entre todas as pré-candidaturas desse campo, né? Ele dá elementos de unidade entre todas as pré-candidaturas desse campo progressista e de esquerda. Agora, como é que você vê a interação da candidatura, da pré-candidatura da Manuela com as outras pré-candidaturas, especialmente a do ex-presidente Lula? Nós temos manifestado ampla solidariedade ao Lula, ao PT, né, desse processo que eles vêm sofrendo, que não é só o PT e o Lula que sofrem, a criminalização, né, da esquerda como um todo, ela é um fato, né, já não é de hoje, mas vamos dizer, existe um foco, né, em cima do ex-presidente Lula muito claro. A gente tem acompanhado isso tudo e não vê elementos de comprovação, né, de crimes que o ex-presidente Lula possa ter cometido para estar respondendo no nível em que ele está respondendo, né? Temos acompanhado também todos os processos jurídicos que vêm se transformando em peças políticas, né? Se atém pouco ao processo judicial, às provas, mas fazem coisas ilações, baseiam julgamentos em delações, né? Enfim, todo esse processo que todos vêm acompanhando. Então isso é muito preocupante, né? E os prazos, né, nunca cumpridos para ninguém mais,
Né? Então tudo mostra, e acho que a população já percebeu isso, que existe um objetivo, que é impedir o Lula de concorrer à presidência da República, né? Porque ele hoje lidera as pesquisas. Né? Então é esse impedimento, isso que está movendo toda uma situação jurídica. Então nós temos tido uma atitude, né, o PCdoB, mas a pré-candidatura da Manuela também, a própria Manuela, de solidariedade. Nós achamos que tem direito de concorrer. Né? E ao concorrer, as eleições passam, a decisão política passa para a mão de quem tem que estar, que é a mão do povo. O povo vai votar. Se é para fazer um julgamento político, o povo vai fazer o julgamento político. Não precisa ser 2 ou 3 desembargadores que vão fazer isso pelo povo brasileiro. Não tem mandato para isso. Né? E a parte jurídica é fraca. Né? A parte jurídica não se sustenta. Então, uma coisa preocupante que instabiliza a disputa eleitoral. E nós temos tido, acho que, uma atitude assim, bastante clara de que ele tem direito a concorrer à presidência. Agora, isso tudo tem uma lógica, que é a lógica do golpe. Né? O PCdoB também tem denunciado o golpe. Você acha que a pré-candidatura da Manuela pode também fazer essa denúncia? Enfim, esclarecer a população de tudo isso que você falou, da fraude jurídica, que é uma fraude que vem aí o impeachment fraudulento. Tem um fio conduzindo tudo isso. Como é que você vê isso? Acho que tem. Lógico, desde que aconteceu o impeachment, né, que as forças de esquerda estão empenhadas em demonstrar que foi um golpe, né? E eu acredito que, salvo os meios de comunicação e alguns segmentos, né, que promoveram o golpe, né, que ficam resistindo a dar a encarar as coisas de frente, né, como elas realmente são, essa interpretação ela vem se impondo. Né? A interpretação de que sim, houve um golpe de outro tipo, não igual o golpe de 64, mas, claro, internacionalmente já é visto dessa forma também. Né? Então, eu acho que desde então a gente vem demonstrando mais para a população como foi, por que objetivos tinha. Né? E é claro que a vida vai mostrando que objetivos eles tinham. Né? Então, já quase 2 anos depois, vai ficando mais claro que era para aplicar um outro programa, né? Que não beneficia o desenvolvimento nacional nem os direitos do povo brasileiro. Então as coisas estão em andamento. O processo eleitoral ele ajuda mais nisso ainda, porque é um momento em que as pessoas estão prestando atenção de novo na política, né? Porque vão ter que, de um jeito ou de outro, as pessoas vão votar. A gente sempre corre um risco grande de uma ausência, né, de abstenção, de votos nulos, votos brancos, né, que tem crescido, mostrando a insatisfação da população. Mas, de todo modo, é um momento em que a população fala, bom, que escolha nós vamos ter, para onde nós vamos, quem são as pessoas, né? Então é um momento ótimo para a gente fazer esse debate, e é claro que a pré-candidatura da Manuela está fazendo isso, ela está fazendo isso em todo lugar. Isso é uma pedra de toque, né? O governo Temer, a ilegitimidade do governo e mais. O problema agora, o que diferencia agora? É que como pré-candidatos, a gente tem que abrir o horizonte futuro. Como é que a gente sai dessa? Quais são as saídas para a crise? Então nós temos feito uma série de debates sobre as saídas da crise, sobre o olhar das mulheres, sobre o olhar dos trabalhadores, sobre o olhar do setor produtivo, né? Porque o que nós queremos é sair da crise. Né? Denunciar, nós podemos denunciar, analisar o que ocorreu, o que está ocorrendo, mas nós temos que sair, superar esse momento. Né? Nós precisamos retomar um caminho do desenvolvimento, porque senão, se continuar assim, daqui 5, 10 anos, o Brasil vai estar de novo naquela posição que nós já tivemos né, em décadas passadas, em que não tinha perspectiva para ninguém. Então a gente precisa mudar isso com urgência. A pré-candidatura da Manuela já tem, então, um programa mínimo, podemos dizer assim? Tem, que são elementos políticos, programáticos que o PCdoB já vinha desenvolvendo, mais toda a experiência e atuação política da própria Manuela, como eu disse, se dirige muito às mulheres, aos jovens, né? Então isso foi incorporado à campanha, né? A dimensão de gênero. Né, conversar com as mulheres, para as mulheres, sobre o papel das mulheres, isso ela tem feito
imbricado com todas as outras questões. Então já é uma coisa diferente, né? Mas agora nós devemos lançar, o mês que vem, devemos lançar um manifesto também da pré-candidatura para que essas ideias cheguem assim de forma mais bem acabadas, elaboradas, e a gente vai avançando já algumas propostas novas, né, que ela já vem fazendo. Então, os elementos de discussão, os elementos programáticos já estão presentes, mas eles vão se desenvolvendo ao longo da campanha. Quer dizer, a ideia é chegar mais na frente quando ocorrerem as convenções, aí sim, com um programa já mais adensado, fruto também da troca, do diálogo com a sociedade, né? A gente saber também o que todos os segmentos estão pensando, estão querendo, estão propondo. Então é uma construção de mão dupla. Agora ela tem falado de 2 pontos essenciais, que é a reindustrialização do país, que está inserido uma ideia inserida nessa ideia da retomada do crescimento, do desenvolvimento e tal, e a questão da revogação dessas medidas do programa golpista, um referendo revogatório, alguma coisa assim. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, como o Temer assumiu de forma ilegítima, o programa que ele está colocando em prática não é o programa que foi aprovado e votado na eleição passada, né, quando ele se elegeu junto com a Dilma. Então, nós consideramos que todas as medidas que ele tomou, em que pese dizer que passou pelo Congresso e tal, mas nós vimos qual foi o processo, né? A maior parte da Câmara, do Congresso, votou pelo impeachment naquelas condições, né? E depois se sentiu meio constrangido e tal a continuar aplicando o modelo. Agora, recentemente, é que uma parte do Congresso foi se diferenciando e por exemplo, resistindo a votar a reforma da Previdência. É isso, mas votou a reforma trabalhista aquele Congresso. Então, independente disso, dessa legitimidade, entre aspas, né, que foi dada pelo Congresso, as medidas são medidas que não passaram pela urna, não passaram por uma aprovação popular, de forma nenhuma. Então, nada mais justo do que estar no horizonte de uma candidatura, no caso da Manuela está, que nós sermos vitoriosos em outubro, nós precisamos rever, né, de forma ampla também, rever com a sociedade. Talvez o melhor mecanismo seja esse tipo, fazer uma consulta, um plebiscito revogatório sobre que medidas o povo acha que sim, devem ser mantidas, modificadas ou simplesmente volta-se atrás, né? Então eu acredito que se for um debate democrático, né, realmente aberto, que as pessoas, a sociedade possa se manifestar e possa até decidir, acho que muita coisa vai ser desfeita, refeita, vai tomar outro rumo, né? Então essa é uma bandeira importante da pré-candidatura ao lado da outra de retomar a industrialização do país, as políticas de indústria, porque sem indústria nenhum país do mundo conseguiu desenvolver a sua economia. E para essa retomada da indústria, o papel do Estado, que ela tem falado muito, né? É preciso que o Estado jogue um papel de estímulo ao crescimento. Não é a questão se é pequeno ou se é grande, a questão é que o Estado tem que jogar este papel. Também em nenhum país do mundo a economia do país se desenvolveu fortemente sem uma presença forte do Estado. Então essas ideias são ideias assim bem centrais da nossa campanha. Para encerrar, Nádia, eu queria que você falasse um pouco desse cenário que, sobretudo a mídia, vem armando aí. A Manuela tem falado disso, né? Tem o candidato da extrema-direita, tem os candidatos da esquerda, que eles procuram uma saída pelo centro. E a Manuela disse que não tem candidato de centro numa situação como essa. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Acho que no espectro hoje, que está colocado hoje, não se pode caracterizar dessa forma. O debate está muito polarizado. Está muito polarizado. Depois do golpe, a sociedade se dividiu muito, não por a nossa vontade, pelo que aconteceu, pelo processo dramático, né, impositivo que foi. Então você vê que muita gente que mesmo tinha críticas, né, eventualmente ao governo da Dilma, ou tinha os governos Lula, ou ao próprio PT, né, e não quer dizer que todo mundo hoje que está contra o Temer era a favor de tudo que aconteceu, de todas as políticas do governo Lula e Dilma, não. Né? Nós estamos falando de uma impopularidade do Temer de 95%, 97%. Né? Então, toda essa gente era a favor do nosso governo? Não.
Mas as pessoas foram percebendo que tinha muito mais coisa, né? Essa turma estava atrás de muito mais coisa. Então, eu acho que a candidatura da Manuela está acertando em caracterizar de que está difícil achar esse centro, né? Está difícil. Então tem uma grande parte da sociedade vendo que é preciso retomar aquele caminho, com diferenças, consertando muita coisa, né? Até com lideranças novas eventualmente, né? Mas precisa retomar aquele caminho. E uma outra parte da sociedade, primeiro, tentando ainda segurar aquelas posições que tomaram na época do impeachment, né? E uma outra parte mais radicalizada, que sai com mais força, né? Que é a candidatura do Bolsonaro, sobretudo, para defender posições mais de extrema direita. Mas é difícil você dizer que a candidatura, ou uma candidatura do Planalto, né? Em torno do Temer, o próprio Temer, ou do Meirelles, ou a candidatura do PSDB, do Geraldo Alckmin, que elas não tenham a mesma base de pensamento político, né, programático da direita. Elas têm muita coisa em comum. Podem se diferenciar em comportamentos, em posicionamentos, claro, né, nenhum deles pode, se parece, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o Bolsonaro com essas características truculentas dele, né? Mas do ponto de vista programático, elas estão nesse campo da direita. E como a gente tem também outras candidaturas que estão nesse campo da esquerda, do centro-esquerda e da esquerda, né? Do Ciro, do Bozo, da Manuela, né? Mesmo a candidatura da Marina é uma candidatura hoje que está ao centro-direita, né? Uma pessoa que é difícil até você entrar no mérito porque ela não se manifesta, né? Quando se manifesta sobre as coisas importantes do país, são manifestações conservadoras, nos dois planos. No plano da economia e no plano dos direitos, dos comportamentos e tal. Então, quer dizer, não tem porquê, a não ser por uma origem, né, lá atrás, remota que ela teve dentro dessas forças progressistas, de identificar que ela teria um outro papel hoje. Eu acho que não tem. Então tá certo isso, tá difícil. A conjuntura tá polarizando bastante esses dois campos. Muito bem. Conversamos aqui com a Nádia Campeão, coordenadora da campanha da pré-candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB. Queria agradecer você, Nádia. Muito obrigado aqui pela sua gentileza de vir até aqui conversar com a gente. Espero que a gente mais na frente volte a conversar. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Agradecer aos internautas que acompanharam a gente aí. E essa entrevista, como as outras, ela vai estar disponibilizada no nosso portal, na nossa TV Grabois, no YouTube e também no nosso Facebook. E amanhã a gente tem mais 2 entrevistas programadas com o Aldo Arantes. Ele vai falar um pouco dessa questão do direito constitucional, vai falar também dos movimentos 68, que estão completando agora 50 anos neste ano. Depois nós vamos conversar também com o Divanilton Pereira, que é da CTB, diretor também da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, e diretor da Federação Sindical Mundial. Desde já vocês estão convidados. Com o Aldo nós vamos conversar ao meio-dia e com o Divanilton às 15 horas. Agradecer, um abraço para todos e espero vocês amanhã nas nossas entrevistas. Obrigado, até mais.